Graça e paz. Queridos, o tema de hoje que eu quero falar com vocês é quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem. Quero falar a você que ela não é apenas um imprevisto da vida. Ela também é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e muitas vezes até revelar quem verdadeiramente governa o nosso coração. O vento forte, que muitas vezes nos assusta, pode ser o mesmo vento que nos empurra. Muitas vezes nos empurra mais para ficar mais perto da presença do Senhor. A Bíblia nunca escondeu que os filhos de Deus enfrentariam lutas. Jó, um homem íntegro e reto, ele atravessou uma tempestade que parecia impossível de se suportar. Paulo, o apóstolo incansável, enfrentou naufrágios, prisões e perseguições. Os próprios discípulos de Jesus, ao lado ali de Jesus, também conheceram o medo diante dos mares. E o que todos esses exemplos nos ensinam, que a tempestade, ela não é um sinal de abandono, mas é um sinal de propósito. Na tempestade somos confrontados com as nossas limitações e percebemos que o controle, ele nunca esteve verdadeiramente nas nossas mãos. E é quando o barco parece prestes a virar que descobrimos se a nossa fé está firmada no que vemos ou naquilo que nós cremos. O silêncio de Deus no meio do vento forte não significa ausência, mas convite à confiança nele. Às vezes ele acalma o mar, outras vezes ele acalma o nosso coração. E o que mais profundo ainda, a tempestade não vem apenas para passar, ela vem para transformar. Depois dela jamais somos os mesmos. Depois de uma tempestade que passamos e vencemos, jamais somos os mesmos. O que antes era teoria se torna experiência. O que antes era apenas versículo se torna vida. O que antes era fragilidade se torna um testemunho de vida. Por isso, quando a tempestade vier, não pergunte apenas por que, Senhor, mas pergunte também para quê? Para quê, Senhor? Porque cada tempestade, ela tem um propósito: revelar a grandeza de Deus e fazer de nós homens e mulheres que confiam nele, que confiam não nas circunstâncias, mas no Deus que governa os céus e a terra. E quando o vento cessar, você entenderá, não foi a tempestade que prevaleceu, mas foi a fidelidade de Deus que sustentou você até o final. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Quando as tempestades vêm, quando as tempestades vierem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro.
os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai, obrigado por essa tua palavra, Senhor. Oramos por ela, Pai, que o Senhor esteja nessa noite, Senhor, trazendo aquilo que o Senhor tem para cada coração, aquilo que o Senhor tem para cada vida, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, neste momento, Espírito Santo, tocando os corações, para que essa palavra encontre abrigo, para que ela encontre um lugar onde ela floresça, e que o Senhor possa falar com cada coração nessa noite. Amém. Amém. A primeira verdade que lemos nesse texto, ela é bem clara. E qual é? Você sabe? A tempestade vem, e elas vêm muitas vezes quando estamos nesse lugar de obediência. E elas vêm de repente quando sequer esperamos ou mesmo nós imaginamos. E elas vêm. Veja bem a história dos discípulos até chegarem aqui neste lugar, em Marcos capítulo 4. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai conseguir enxergar a jornada desses homens logo no início do livro de Marcos, onde Marcos registra ali o chamado deles. Eles estavam pescando, e nesse mesmo mar onde a tempestade veio, eles estavam ali lavando as redes, na margem desse mesmo mar. E foi quando ouviram o chamado de Jesus, e o que eles fizeram? Qual foi a reação deles? Eles obedeceram. Eles obedeceram, e eles simplesmente entenderam que deveriam deixar as redes, deixar o barco, porque a palavra de Jesus era mais urgente. A palavra de Jesus os convidava e era irresistível, e não havia como eles se segurarem, se não irem obedecendo ao que Jesus lhe havia falado. E logo eles obedeceram e começaram a seguir Jesus. E eles começaram logo a ver milagres. E o primeiro milagre aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. Havia ali um homem em processo de um espírito imundo, e Jesus entrou na sinagoga e repreendeu aquele espírito imundo, e imediatamente aquele homem foi liberto. E foi tremendo. E as pessoas ficaram todas admiradas. E Jesus, ele fala e ensina com autoridade. E após isso, Jesus sai da sinagoga e foi até a casa da sogra de Pedro. E ela estava naquele momento com febre. E Jesus simplesmente a toma pela mão, e ele se levanta, e ela se levanta ali curada. E ali os discípulos veem isso, e não somente isso, eles percebem que as multidões começam a se reunir na porta da casa ali da sogra de Pedro. E era uma multidão de pessoas com uma série de necessidades. Havia doentes, havia pessoas possessas de espíritos malignos, e Jesus curava, libertava as pessoas. E os discípulos começaram a ver isso, as maravilhas do ministério de Jesus, e a bênção de se caminhar com Jesus. Então eles veem Jesus curando um leproso, alguém que ninguém tocava, e Jesus vai e toca esse homem, e esse homem fica limpo, e ele é restituído à sua família, é a sua sociedade. E é tão maravilhoso andar com Jesus. E então eles veem Jesus levantando ali um paralítico, aquele homem que desce pelo telhado.
descido pelos seus amigos, por dentro da casa onde Jesus estava, e Jesus com uma palavra somente o cura. E aquele homem começa a andar, e eles veem milagres após milagres, maravilhas e mais maravilhas acontecendo bem diante dos seus olhos. Em uma outra ocasião, Jesus estava ensinando e havia ali um homem com uma mão atrofiada. E Jesus simplesmente diz para esse homem: vem para o meio e estenda as suas mãos. E aquele homem estende a mão e ele foi curado. Que coisa maravilhosa! E nós também aqui presenciamos na semana passada esse poder de Deus maravilhoso, essa palavra de poder. E ali estavam aqueles discípulos, vendo todos esses sinais, vendo essas maravilhas, vendo esses milagres, vendo os prodígios, essas obras extraordinárias que demonstrava o poder de Jesus, a manifestação do poder. E eles estavam ali, lado a lado com Jesus, e os milagres só se multiplicavam, as libertações se multiplicavam, e as multidões seguiam Jesus, vindo de todos os lados, vindo de Jerusalém, vindo da Judéia, vindo da Galileia, e todos se ajuntavam para ouvir Jesus, para tocar em Jesus, para serem ensinados por Jesus. E os discípulos estavam ali com eles nessa caminhada ali do seu ministério, algo que era tão maravilhoso. E então Jesus, depois de ensinar aquilo que nós conhecemos, as parábolas, Jesus está dentro de um barco, e ele termina e ele diz para os discípulos: agora nós vamos para o outro lado. Ele decide ir até uma outra cidade chamada Gadara, que era uma cidade que ficava em uma região conhecida como Decápolis. Então eles saíram de Cafarnaum e foram até Gadara, que era uma região de Decápolis, que era uma região diferente ali naquele contexto. Se em todas as demais regiões, em Samaria, Judéia, na Galileia, em todas essas regiões as pessoas eram monoteístas, eram judeus, e o nome de Deus ele era levantado. Enquanto falamos de monoteísmo, só para ficar claro, quer dizer acreditar em um único Deus. Jesus, mas já lá em Decápolis, os ídolos do Império Romano, ele fazia a sua presença real. Eram cidades completamente pagãs, cidades que haviam adotado os costumes e os valores romanos. E era a primeira vez que os discípulos avançavam para um lugar desconhecido, um lugar novo, um lugar desafiador, um lugar completamente diferente de tudo aquilo que eles haviam experimentado, tudo aquilo que eles haviam visto, tudo aquilo que eles conheciam. Assim era Gadara, assim era a cidade de Decápolis. E obviamente com toda essa bagagem que eles já tinham do conhecimento de Jesus, de caminhar com Jesus, vendo os milagres de Jesus, eles não pensam duas vezes, eles entram no barco e decidiram: nós vamos com você, Jesus, vamos embora, vamos em frente, glória, nós estamos contigo. Pois ali vai acontecer também da mesma forma, com essa mesma facilidade que vimos as coisas acontecerem aqui. Esse era o pensamento deles. Mas foi aqui nesse trajeto, enquanto eles saíam de Cafarnaum e atravessavam um mar que eles conheciam muito bem, porque eles eram daquele mar, eles pescavam naquele mar. Mas indo para um lugar completamente novo, foi nesse lugar que as tempestades vieram.
E em geral, elas vêm sobre nós quando estamos prestes a viver algo novo, por causa da nossa obediência à palavra do Senhor. Não é que já não experimentamos a bondade e a fidelidade do Senhor na nossa vida, pois temos sim muitas experiências com Ele, mas sim que todas as vezes em que damos um passo em direção ao novo, porque estamos obedecendo a Deus, e quando saímos da nossa zona de conforto, do controle das situações, daquilo que já é conhecido e seguro por nós, porque nós queremos ir ao lugar para onde o Senhor, Ele está nos enviando, ou quer nos enviar, ainda que nós não conhecemos o lugar, meus irmãos, é geralmente nesses lugares, no meio do caminho, que as tempestades vêm. E aqui os discípulos, eles ficaram desesperados, e nós também ficamos desesperados e preocupados, e aí nós começamos a nos perguntar: será que vamos dar conta? Será que eu vou conseguir? Ou perguntamos para Deus: eu tenho tentado obedecer ao Senhor, eu tenho dado os meus passos em fé, eu tenho dado os meus passos confiando no Senhor, e agora essas tempestades vêm. Onde o Senhor está? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor me abandonou? Meus irmãos, eu devo ter orado essa oração umas 200 vezes na minha trajetória, dizendo: Senhor, acorda, Senhor, olha para mim, Senhor, o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Quem nunca fez essa oração? Você já orou assim? E é verdade que a Bíblia diz em Salmos 121, versículo 4: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Glória a Deus, ele está sempre em alerta. Mas nesses momentos de tempestades, a nossa oração é: Senhor, como os discípulos fizeram, acorda, Senhor. Senhor, repreende o mar. Senhor, repreende essa tempestade. Senhor, faz essa chuva parar. Tu podes, Senhor, eu sei que Tu podes. Mas por que que elas vêm? Você já pensou nisso? Por que que as tempestades vêm? Nesse contexto, nesse texto nós encontramos pelo menos 3 razões. 3 razões porque as tempestades vêm. E em primeiro lugar, elas vêm para nós aprendermos e entendermos e nos lembrarmos de que ainda existe oposição contra nós. Ainda existe. Sabe o que acontece? Acontece conosco como aconteceu com os discípulos. Pois desde o início do chamado deles, eles só encontraram milagres, maravilhas, portas abertas, caminhos aplainados, e viam a glória, viam as coisas acontecendo, tudo tão normal, tudo tão rotineiro, tudo tão comum. E assim como eles, quando as coisas começam a acontecer conosco, nós começamos a imaginar que a guerra já acabou, que já estamos no céu, que já está tudo resolvido, que o inimigo já está longe de mim. Mas aí a tempestade vem, e ela vem para nos acordar, ela vem para nos sacudir, ela vem para nos lembrar que os poderes das trevas ainda estão ativos, ainda que eles estejam acorrentados, elas ainda atuam, eles ainda atacam, elas ainda preparam ciladas, elas ainda tentam colocar resistências ao nosso caminho, no nosso caminhar. Eles ainda nos impedem de seguir
e eles ainda tentam nos impedir de seguir adiante. As trevas ainda zombam de nós, tentando nos assustar para voltarmos atrás, para desistirmos de tudo. E essa oposição, ela ainda existe. E muitas vezes nós simplesmente não temos consciência disso, e nós acostumamos, nos acomodamos, e acabamos reduzindo a nossa vida a um simples, como se falam, mamão com açúcar, arroz com feijão, uma vida, uma mesmice da nossa rotina. Até que Deus nos chama para algo novo. E aí, quando Deus nos chama para algo novo, e nós decidimos obedecer, a tempestade vem. Deus nos acorda e nos faz saber: olha, acorda, ainda existe muita terra para ser conquistada, ainda existe muita gente para ser liberta, ainda existe muito povo para ser transformado, ainda existe muita gente acorrentada por Satanás. E o que precisa ser trazido, e que precisam ser trazidas para a luz. O Senhor nos acorda, o Senhor nos sacode, o Senhor nos faz perceber que ainda existe muito território que precisamos alcançar e conquistar, no nome de Jesus. E por isso que muitas vezes as tempestades, elas vêm. Estamos acostumados e desatentos. Não sei se você se lembra do que aconteceu com a igreja primitiva em Atos. A igreja começou a experimentar um tempo de glória, e o Espírito Santo ali veio sobre os irmãos no dia de Pentecostes, e eles estavam reunidos e todos juntos ali começaram a falar em línguas estranhas, começaram a pregar com ousadia, e as pessoas começaram a se converter, e os milagres eram realizados todos em nome de Jesus, e naquela cidade, e ali naquela cidade de Jerusalém, e mais pessoas se convertendo. E aí Pedro e João resolvem ir até o templo, e ali encontram um mendigo na porta do templo, e em nome de Jesus eles curam aquele mendigo, e ele começa a andar. E esse milagre gerou uma grande comoção, pois Pedro pregou com grande ousadia sobre Jesus, onde as autoridades ficaram incomodadas, e Pedro e João foram presos. Mas no dia seguinte deram testemunho diante do sinédrio, e eles são soltos. Glória a Deus. E aí uma segunda vez eles são presos, e aí eles são soltos novamente, e todos ficam maravilhados. É muita glória, são muitos sinais, gente sendo curada, a igreja crescendo, gente se convertendo. E aí sabe o que acontece? Herodes manda prender Tiago. Mas ali eles pensam: Tiago vai ser solto, está tudo normal, vai dar tudo certo, vamos continuar nossa vida do mesmo jeito. Mas Tiago não foi solto, Tiago morreu. Herodes matou Tiago à espada, e Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Depois Herodes prendeu Pedro, e aí a igreja acordou, e os irmãos acordaram. Nós não lemos nada sobre oração para Tiago, na Bíblia nós não vemos nada, nenhuma oração a favor de Tiago, mas nós lemos que a igreja se reuniu para orar em favor de Pedro. Em Atos capítulo 12, versículo 5, relata isso: Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Estavam lá em vigília orando: Deus, solta Pedro, Deus, tira ele dali, Deus, tem misericórdia, Deus age, Deus opera, Deus muda a história. Senhor, atua, Senhor, envia os seus anjos. A igreja orava. A igreja ali naquele momento, ela tomou uma sacudida e acordou. A tempestade fez a igreja sair daquele lugar do comodismo. Não é assim conosco também? Muitas vezes precisamos sair do nosso comodismo. Meus irmãos, quando tudo está bem e a gente vê só glória, só vitória, só bênção, a gente costuma ficar mais acomodado, relaxado, não é? É ou não é? Deus nos manda para lá, a gente vai para lá. Deus nos manda para cá, a gente vai para cá. Aí é muita glória, é muita vitória, está tudo indo muito bem. A gente começa a ficar sossegado, tranquilo demais, e baixamos a nossa guarda. E aí quando Deus nos manda para uma missão nova, e nós vamos, aí pensamos: vai ser igual às outras, vai ser tremendo, já está tudo certo. Mas aí vem a tempestade, aí vem o inesperado, aí a gente lembra: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre. Acorda, Jesus. É ou não é? Quem nunca orou tanto, intensamente, e jejuou tanto nesses momentos, como fazemos no meio das tempestades? Foi assim que aconteceu com a igreja. Tiago foi morto, e eles perceberam: opa, espera aí, ainda existe oposição das trevas, o inimigo ainda está agindo, o inimigo ainda está atuando, ele tem a cilada, as estratégias deles, e nós não podemos abaixar a guarda. Existe oposição. E aí eles começaram a orar, e eles foram desesperados. Eles voltaram e eles voltaram intensamente os seus olhos e o coração para o Senhor, e começaram a dizer: Deus, livra Pedro da prisão. Deus, socorre Pedro. Deus, me ajuda. Deus, insensatamente, intensamente. E aqui entramos no segundo ponto. Por que as tempestades são importantes? Porque é no meio das tempestades que nós vemos a manifestação do poder de Deus. Foi o que aconteceu ali com Pedro. Os irmãos começaram a orar, começaram a clamar, e foram para a vigília e ficaram a noite orando: Deus, solta Pedro, Deus, liberta Pedro. E o que foi que Deus fez? Ele enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. Atos capítulo 12, que vocês lessem comigo. Atos capítulo 12, versículo 6. Veja que tremendo. Quando Herodes ia apresentá-lo ao povo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas guardavam a porta do cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão, e o anjo, tocando Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhes da mão.
E o anjo disse-lhe: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez e disse-lhe: veste a tua capa e segue-me. Então Pedro saiu e o seguiu, mas não sabia que era realidade o que o anjo fazia. Pensava estar vendo uma visão, passando a primeira e a segunda sentinela. Chegaram à porta de ferro que conduzia à cidade. Ela se abriu por si mesma diante deles, e saíram e seguiram uma rua, e logo o anjo o deixou. Glória a Deus. Olha que manifestação do poder de Deus. Aquele anjo tocou Pedro e as correntes caíram no chão. Pedro se levantou e as portas se abriram. Super uau! Uau! A porta abriu automaticamente. E Pedro foi andando e abriu a outra automaticamente. Ninguém colocou a mão para abrir a porta. E aí Pedro chega no outro lado da rua, e aí ele reconhece: Deus enviou o anjo dele para me salvar. E então ele vai para a casa dos irmãos, e lá estavam os irmãos orando em favor dele, clamando a Deus: Deus, faça alguma coisa. E aqueles irmãos, eles viram um sinal maravilhoso, inesquecível do poder de Deus. Foi no meio da tempestade que eles viviam, que eles viram esse agir poderoso do Senhor. O mesmo aqui também com os discípulos no mar. Eles já tinham visto Jesus curar doentes, Jesus libertar, mas aqui foi a primeira vez que eles viram que Jesus tem autoridade também sobre a natureza, sobre a tempestade, sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Meus irmãos, a necessidade cria um ambiente de milagre. As tempestades criam esse ambiente. Alguém já fez uma pergunta assim: por que vimos tanto relatos de cura de pessoas, até mesmo de ressurreição de mortos na África, na Ásia, mas não ouvimos tanto por aqui, em outros lugares? Porque talvez estejamos todos mais acomodados, acostumados. E nesses outros lugares as pessoas simplesmente se derramam diante de Deus para dizer: Deus cura, Senhor, faça, Senhor, se não for o Senhor, quem vai fazer? Faça, Senhor. Nós vimos cada pregação das igrejas na África ali, que pessoas que não têm nada fisicamente, mas adoram com uma intensidade, clamam com uma intensidade. E no meio daquelas tempestades, elas veem milagres. Semana passada vimos muitos milagres aqui, curas aqui. E não é verdade que os maiores milagres que já vivemos na nossa vida, as intervenções de Deus, das quais nunca nós esquecemos, não é verdade que aconteceram nos momentos de tempestades de nossas vidas? Não é verdade que aconteceram nos momentos de lutas, quando achávamos que não iam mais dar conta, quando achávamos que estavam tudo perdido, quando achávamos que não tinha mais jeito, quando achávamos que acabaram os recursos? Não foram nesses momento que vimos Deus agir de uma maneira tão poderosa? E não foram esses momentos que marcaram as nossas vidas, que marcaram as suas vidas? Eu tenho certeza que você tem um momento aí que você agora vai lembrar, onde Deus agiu, um milagre aconteceu, algo sobrenatural aconteceu na sua vida, e foi no momento desses, em uma tempestade. Por que as tempestades vêm?
Porque com elas vem também a autoridade. Aqui está o último ponto: a autoridade. A autoridade para contarmos o nosso testemunho. Não é verdade que ao recebermos algo do Senhor no meio de uma tempestade, nós não apenas recebemos de Deus aquilo que Ele nos deu, mas também recebemos de Deus um testemunho, uma história para contar? Não é verdade? Com autoridade. O Douglas tem um testemunho de vida muito forte. Eu sei que cada um aqui tem. As histórias que compartilhamos com os outros são essas histórias que tivemos com Deus no meio de tempestades. E foi porque viveram essas experiências no meio do mar que os discípulos chegaram na outra margem, e depois, quando voltaram para Cafarnaum, eles contaram a história para o povo. Vocês sabem o que aconteceu lá? Nós estávamos lá no meio do mar. Você sabe, eu sou um pescador há muitos anos. E eles contando: eu conheço esse mar, eu cresci nesse mar, eu trabalhei nesse mar, eu já vivi muitas tempestades lá, mas eu vivi uma tempestade diferente. E eles começam a contar uma tempestade tão violenta que eu imaginei que eu ia morrer. E eles começam a contar: a água começou a entrar no barco, e eu pensei, é o fim, acabou tudo. E aí, sabe o que aconteceu? E eles contando com aquela alegria, com aquela confiança, com aquela autoridade: Jesus estava no barco conosco. Ele estava dormindo e nós o sacudimos e acordamos Jesus, dissemos: Jesus, vamos morrer. E você sabe o que aconteceu? Jesus levantou, olhou para nós e disse: por que vocês estão com medo? Estão com medo do quê? E eles continuam cantando essa história: vocês ainda não têm fé? Jesus olhou para o mar e disse: acalma, e emudece. E sabe o que aconteceu? O mar acalmou e a tempestade acabou. Esse testemunho que eles começaram a dar, e isso foi esparramando, e assim os discípulos foram contando este testemunho de pessoa para pessoa, e foi passando de família para família, de cidade para cidade, até que chegou em Marcos. Eu não sei se vocês sabem, e olha que interessante, Marcos não estava no barco. Se eu não me engano, Marcos foi discípulo de Pedro. Mas Marcos, quem registrou essa história aqui, porque essa história chegou até ele. E sabe por que chegou até ele? Porque aqueles discípulos na tempestades viram milagres e tiveram uma história de milagre para contar para os outros. E por quê? Porque as pessoas são encorajadas com a coragem que nós recebemos nos tempos de tempestades. Porque as pessoas, elas recebem fé quando compartilhamos com ela a fé que nasceu no nosso coração no meio da tempestade que passamos. Porque as pessoas são confortadas quando nós compartilhamos com elas o conforto que recebemos nas nossas tribulações. E é assim que o Evangelho ele vai alcançando pessoas, pelo teu testemunho. Não é por aquilo que você fala, é pelo aquilo que Deus fez na sua vida. É assim que o Evangelho vai tocando os corações. É assim que o reino de Deus vai se expandindo e avançando na história, na sociedade, nas nações. As nossas histórias, os nossos testemunhos ou ministérios nascem no meio de tempestades. Porque as tempestades vêm. Por quê? Porque existe muita gente, muitas pessoas à nossa volta que precisam receber encorajamento. Um encorajamento que elas só vão receber se nós as encorajarmos.
com a coragem que Deus nos deu no meio da tempestade que cada um passou. Você tem autoridade porque você passou por isso. Por isso que elas vêm. E meus irmãos, se hoje eu e a pastora Tina estamos aqui, vivendo igreja e sendo igreja, nós estamos por causa daquelas tempestades que vieram. E por causa daquele sim que nós demos. Porque permanecemos no barco para chegar do outro lado. Ainda que muitas vezes tenhamos gritado: acorda Jesus, me socorre. Muitas vezes gritamos também. Eu sei que essa não é apenas a minha história. Eu sei que essa é a história de muitos de nós que estamos aqui. E estamos aqui porque no meio da tempestade nós ouvimos Deus e ficamos firmes. E vimos Deus acalmar o mar. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, tantas quantas vezes foram a tempestade que vivemos na nossa caminhada. Pois elas vêm sim, para nos ensinar que a nossa jornada ainda não acabou. E existe muita gente que precisa ser salva, muita gente que precisa ser liberta, e muita gente que vai ser edificada e encorajada com as histórias de Deus, com as histórias que vivemos com Deus, a sua história, o seu testemunho, o seu milagre. Então, meus irmãos, não abandone o barco. Vira a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: não abandone o barco. Não abandone o barco. Tem muita coisa para acontecer. Diga para ela: tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Amém? Glória a Deus. As tempestades vêm para nos manter alerta. Por causa dessas caminhadas em obediência para novos lugares, em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar nesse momento, queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você a falar com o Pai agora. Aí no seu lugar, se puder, você feche os seus olhos, porque todos nós passamos por tempestades, às vezes por causas da nossa caminhada, outras vezes por causa que Deus quer nos conduzir a novos lugares, em obediência. Mas em todas elas existe uma verdade: Jesus está no barco. Jesus está no barco. E se Ele está conosco, a tempestade não vai nos afundar. Não vai nos afundar. Vai apenas nos ensinar a confiar mais nele. Seus olhos fechados, nós vamos estar cantando uma canção. E que você esteja agora falando com o Pai, entregando aquilo que talvez tenha que ser entregue hoje. Talvez aquilo que tem te impedido, talvez a tempestade que você está passando, que você diga: Pai, me socorre. O mistério em meio ao mar, confiarei
das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és tua graça como os meus temores, tão forte mão me guiará. Se estou secado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sabe, talvez você esteja passando ou esteja vivendo uma tempestade. E elas virão. Mas elas vêm para nos sacudir, para vermos o manifestar do poder de Deus. Glória a Deus. Para então podermos testemunhar para os outros o que Deus fez no meio dessa tempestade. Continue com seus olhos fechados e ore ao Senhor, ore, fale com Ele nessa noite. Essa é a hora, esse é o momento que Ele preparou para você ter um encontro com Ele. Você que me escuta, essa é a hora, este é o momento que Ele preparou para você ter um encontro com Ele em meio a essa tempestade, em meio a essa luta. É neste lugar que Ele quer se manifestar a glória dEle, para que você tenha o testemunho, para que você possa ir e falar ao mundo, olhar aos outros o que Deus fez sobre a tua vida, o que Deus fez na tua vida, o que Deus fez na tua casa. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, e leva-me mais cedo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Deus está me tocando. Talvez você tenha lembrado de uma pessoa, e não foi por acaso. O Espírito Santo mostrou essa pessoa para você, e que você agora colocasse ela em oração, que você tivesse um contato com ela durante esses dias, que você levasse para ela uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. E não é por acaso que Ele traz o nome dessa pessoa ao seu coração. Talvez ela está precisando ouvir uma palavra. Vá atrás
atrás dela, compartilhe com ela algo que Deus fez na tua vida, milagres que o Senhor operou sobre a tua vida. Talvez agora a única coisa que essa pessoa esteja precisando é de ser encorajada, é de ser lembrada, é de abrir o celular dela e perceber que alguém se lembrou dela e mandou uma mensagem para ela, e ela diz: eu não estou sozinha, eu não estou esquecida. Não, 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 tem alguém orando por mim, como aquela igreja orando por Pedro, e não deixou o barco. Ele não deixou o barco, ele não abandonou você. Em nome de Jesus. Se tiver alguém que quer uma oração, sai do teu lugar, vem aqui. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, repreendendo, e que Deus esteja fazendo algo grandioso em meio às tempestades. Você tem liberdade. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo, ó Pai, no meio das tempestades, Tu permanece fiel conosco. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça, obrigado pelo Teu agir, obrigado pelo Teu mover, por nos despertar para mostrar-nos, ó Pai, aquilo que nós estamos deixando de fazer. Sacode o nosso ser, ó Pai, leva-nos, ó Pai, ao lugar que o Senhor já tem preparado. Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso sim, que possamos, ó Pai, ser testemunhas, que possamos levar, ó Pai, o nosso testemunho de vida, aquilo que o Senhor operou para nós em nossas vidas, cada milagre, que nós possamos declarar para as outras pessoas, aonde nós formos, aquilo que o Senhor fez, e que isso encoraje a outros, e que isso traga fé ao coração de outros, ó Pai. Obrigado. Fortalece a fé, ó Pai, dos cansados, traz paz, ó Pai, ao coração e conflitos, aflitos, e leva-nos, ó Pai, e levanta, ó Pai, que está prestes a desistir. Levanta, ó Pai, venha ao encontro desse, ó Pai, aquele que está cansado, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Quando eu preparava essa palavra, eu fui lembrando ali de muitos momentos da minha vida. As pessoas muitas vezes só veem o lado bom da vida das pessoas. E hoje nós vivemos em momentos onde as redes sociais, elas machucam muito as pessoas, porque elas olham ali: nossa, mas todo mundo é tão feliz e eu não. Mas ali é uma fração da vida deles. Todos passam por lutas, tempestades. E eu lembrei de momentos da minha vida onde eu fiz essa oração: Senhor, onde Tu está? Por que isso tem acontecido na minha vida? Mas hoje eu posso dizer que tudo foi para a honra e glória dEle. Cada tempestade que passamos foi para um aprendizado, para nos trazer aonde estamos hoje, com a minha família, com o ministério, com a empresa, com tudo. O que eu posso dizer é que Deus é bom e que Ele está no barco. Amém? Glória a Deus. Queridos, terça-feira é nosso altar de adoração. Eu não sei se você tem um compromisso, mas o meu compromisso é de estar aqui, adorando a Ele, fazendo a minha adoração, fazendo a minha entrega. Amém? Domingo que vem, nós vamos estar recebendo aqui o profeta Johnny e a profeta Vanessa. Amém? Vai ser tremendo, sobrenatural, cria expectativa. É um casal usado por Deus. E eu tenho certeza que o propósito de estarem aqui vai ser de cura, vai ser de revelação, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta sozinha. E conversando com ele também está com essa expectativa, que quando nós criamos o ambiente, quando nós vamos com o coração, com sede, é um ambiente perfeito, onde é cura.
Amém? Glória a Deus. Então domingo, não deixe de vir. E traga uma pessoa, traga um convidado, traga um familiar, porque vai ser sobrenatural. Estenda suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. E digam amém, amém, amém. E sempre que eu falo, cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço forte e diga: você é vitorioso. Amém. Glória a Deus.